Saudações cristãs a todos aqueles que visitam este canal. Me chamo Marcos Lopes, seja bem-vindo. Nesta série iremos analisar a pessoa de Jesus Cristo, ou seja, perguntas que as pessoas mais fazem sobre Jesus. Então, nesta série, nós iremos tratar da pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E uma primeira pergunta que pode surgir é: como sabemos que Jesus existiu? Bem, uma pessoa chamada Jesus de Nazaré existiu? Antes de respondermos essas perguntas sobre a vida e ministério de Jesus Cristo, precisamos comprovar a sua existência. Isso não é difícil de se fazer, pois todos, quer amigos ou inimigos, dão testemunhos de que Jesus Cristo viveu. O Novo Testamento, por exemplo, compõe-se de 27 documentos distintos, escritos no primeiro século por pessoas que tiveram contato pessoal com Jesus. Todos esses manuscritos atestam a sua existência. Porém, se ser agrupados assim, por exemplo, os 4 evangelhos, o livro de Atos, as cartas de Paulo e as cartas universais, nós vamos começar a percorrer aqui e ver, através das escrituras, que a pessoa de Jesus Cristo foi um personagem histórico. Quando nós vamos para os 4 evangelhos, por exemplo, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles apresentam um relato da vida de Jesus Cristo. Mateus e João eram dois dos 12 discípulos de Jesus. Escreveram em primeira mão o que Jesus disse e fez. Marcos baseou-se na perspectiva de Simão Pedro, Pedro, que era um dos 12 apóstolos. Já Lucas, ele adotou a perspectiva de Maria, mãe de Jesus, em seus escritos. Lucas garante que, em seu relato, que ele está bem fundamentado, em depoimento de testemunhas oculares. Temos, portanto, 4 documentos que registram os depoimentos de testemunhas oculares, do fato da existência de Jesus Cristo. O livro de Atos, ele foi escrito por Lucas. Esse documento ele registra o nascimento e o crescimento da igreja neotestamentária. Após a ressurreição de Jesus, nós vemos o nascimento da igreja fundada pelo próprio Jesus Cristo. Alguns questionam: Jesus não fundou nenhuma igreja, nenhuma religião, mas isso é um mito, porque Jesus disse que as portas do inferno jamais prevaleceriam contra a sua igreja, a igreja que ele formou, ok? Jesus, ele instruiu os seus discípulos através da sua mensagem, e o livro de Atos, ele relata o esforço desta igreja em executar a tarefa da ministração do Evangelho de Jesus. As suas experiências e pregação enriquecem o testemunho da existência da pessoa de Jesus Cristo. Além disso, nós temos também as cartas do apóstolo Paulo. São 13 cartas, que formam a maior parte do Novo Testamento. Paulo, cujo nome original era Saulo, era um judeu devoto que odiava os cristãos a ponto de prendê-los, e permitir também a sua execução. Mas certo dia, seguindo pelo caminho, pela estrada que levava até Damasco, a fim de perseguir os cristãos, o próprio Jesus Cristo falou com ele, e o resultado disso foi a sua conversão. Paulo passou o resto da vida pregando o Evangelho de Jesus Cristo. Suas cartas dão testemunho convincente de que Jesus viveu. Além disso, nós temos também as cartas universais do Novo Testamento. O restante no Novo Testamento constitui-se de cartas de alguns discípulos de Jesus.
Simão Pedro escreveu duas, né, 1º e 2º Pedro. Nós temos Tiago, uma carta de Tiago, uma de Judas, né, e pelo menos 3 cartas do apóstolo João, né, 1º, 2º e 3º João, fora o Evangelho de João, né, e temos também o livro do Apocalipse, escrito por João. Bem, ainda a carta anônima do autor aos Hebreus, né, que muitos discutem quem foi o autor de Hebreus. Bem, esses documentos dão instruções e oferecem encorajamento àqueles que creem em Jesus Cristo. São um testemunho de primeira mão sobre a vida e ministério de Jesus Cristo, ok? Então, devemos mencionar também o testemunho dos inimigos de Jesus, que eram os judeus e os romanos, né? Eles não endossavam o seu ministério, né? Pelo contrário, né? Não tinham nenhum apreço por Jesus Cristo e nem pelo cristianismo. Mas eles não podiam negar a existência da pessoa de Jesus Cristo, né? Eles procuravam taxá-lo de impostor e blasfemador, né? E por aí ia, né, a sua oposição à pessoa de Jesus, mas pelos relatos você vê que é impossível dizer que a pessoa de Jesus Cristo não existiu. A questão da existência de Jesus, portanto, não representa nenhum problema. São 27 documentos escritos por pessoas que tiveram contato pessoal com ele e comprovaram o fato que realmente a sua existência era algo real. Acrescenta-se esses testemunhos dos judeus e dos romanos, né? Você tem também pessoas que não criam em Jesus, mas que acabavam testemunhando e escrevendo sobre ele. Então, podemos afirmar com segurança que a questão da existência de Jesus Cristo não é uma questão. Todos, quer amigos ou inimigos, atestavam que ele viveu. Mas poderíamos, num segundo ponto, levantar outra questão. A história de Jesus, que o Novo Testamento apresenta e conta, poderia não ter exageros? Será que não há exageros nas histórias referentes a Jesus Cristo? Bem, a história de Jesus ela é documentada no Novo Testamento e é uma história de milagres, né? Jesus ele é retratado do nascimento à ressurreição como alguém que veio do céu. Ele é o Deus eterno que desceu à terra e se fez homem. Já mostramos que a sua existência é um ponto pacífico. A questão agora é se a história de Jesus no Novo Testamento poderia ter acréscimos ou lendas, né? Será possível que fosse uma falsificação ou exagero tudo que nós lemos no Novo Testamento? Essa ideia ela esbarra em vários problemas. O primeiro deles é o testemunho dos discípulos de Jesus Cristo. Eles sustentam que Jesus realizou os seus feitos milagrosos, né, na presença deles, né? O apóstolo João ele chegou a escrever o seguinte: e é quem viu isso que dá testemunho, o seu testemunho é verdadeiro e sabe que diz a verdade, para que também vós creiais, conforme está no Evangelho, conforme São João 19:35. Simão Pedro explicou que os discípulos conheciam a diferença entre mito e realidade. Ele diz em 2 Pedro capítulo 1, versículo 16, o seguinte: porque não seguimos fábulas engenhosas quando vos fizemos conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, pois nós fôramos testemunhas oculares da sua majestade. O Novo Testamento apresenta um testemunho uniforme de que Jesus realizou milagres diante de multidões.
foram esses mesmos discípulos os autores do Novo Testamento. Mateus e João eram discípulos de Jesus e testemunhas oculares das ocorrências, né? Eram, portanto, pessoas que estiveram com Jesus e testemunharam os acontecimentos em primeira mão. Eles não estão nos contando uma história que ouviram, pois estiveram com o Senhor Jesus Cristo. Além do mais, esses discípulos retratam Jesus da mesma forma. Tudo o que disseram a seu respeito, da primeira até a última frase, atesta seu caráter sobrenatural. Por fim, se o relato do Novo Testamento acerca de Jesus não passasse de invenção ou exagero, então por que seus inimigos não se valiam dessa ideia? Aqueles que odiavam Jesus teriam contestado os milagres se pudessem, mas não fizeram. No entanto, procuravam explicar sua natureza milagrosa, atribuindo-lhe ao poder de Satanás. Em vez de negarem que Jesus operava milagres, procuravam atribuir seu poder, no caso de Jesus, aos demônios. Desse modo, a afirmação de que o relato neotestamentário de Jesus é uma invenção, um exagero, não corresponde aos fatos. Pelo contrário, a gente pode ver 3 pontos aí. O testemunho que o Novo Testamento nos apresenta é de primeira mão. Os discípulos registraram o que ouviram e viram. Segundo ponto, o testemunho do Novo Testamento é coerente. A descrição de caráter sobrenatural de Jesus estende-se desde o seu nascimento até a sua morte. E o terceiro ponto, os inimigos de Cristo também atestavam seus dons sobrenaturais. Em lugar de desmentirem os milagres, argumentavam então que o poder vinha não de Deus, mas de Satanás. Mas eles não questionavam a existência de Jesus e também os milagres realizados por Jesus. Por fim, nós podemos também procurar provas da pessoa de Jesus Cristo fora das Escrituras Sagradas. Então nós podemos observar que outras fontes fora do Novo Testamento dizem e relatam a existência de um homem chamado Jesus Cristo. Então várias fontes, além do Novo Testamento, fazem menção de Jesus. São consideradas fontes secundárias porque não se baseiam praticamente em testemunhos oculares, dos acontecimentos da vida de Jesus. Mesmo assim, tem o seu valor, porque, primeiro, dão provas de que Jesus existiu e, segundo, confirmam o registro básico da vida de Jesus documentado no Novo Testamento. O primeiro documento que nós poderíamos apresentar, que testifica a existência de Jesus Cristo fora a Bíblia, seria o historiador Flávio Joséfo, que viveu do ano 37 até o ano 100 da era cristã. Então nós podemos ver que é o documento mais antigo sobre Jesus Cristo, que sobreviveu até os dias de hoje, é de Flávio Joséfo. Flávio Joséfo ele chega a se referir a Jesus Cristo da seguinte forma: havia por esses dias um homem sábio, Jesus, se é que é lícito chamá-lo de homem, pois operava maravilhas, mestre de homens que acolhiam a verdade com prazer, atraiu a si muitos judeus, como também muitos gentios. Nós temos outra declaração de Flávio Joséfo, no capítulo 18, na parte 3, ele diz o seguinte: ele era Cristo, e havendo Pilatos, por sugestão dos principais de nosso meio, sentenciá-lo à cruz. Aqueles que antes o amavam não o abandonaram, pois apareceu-lhe vivo
novamente ao terceiro dia. Isto os profetas divinos haviam predito, bem como 10.000 outros fatos maravilhosos a seu respeito. A tribo dos cristãos, de quem tomam emprestado o nome, sobrevive até hoje. Questiona-se a exatidão dessas passagens, porque Jesus é mencionado como o Messias, o Cristo. Inteiramente também autêntica, se ela é ou não, ela é cujos manuscritos não subsistiram até os nossos dias. Porém, outro escritor, Júlio Africano, que viveu em 221 da nossa era cristã, cita os escritos de Talos, dizendo que este tentou dar uma explicação satisfatória do período das 3 horas de escuridão que ocorreu durante a crucificação de Cristo. Talos atribuiu, no terceiro livro de suas histórias, essa escuridão a uma eclipse solar. O segundo ponto que podemos concluir é que os líderes religiosos acreditavam que os feitos miraculosos de Jesus Cristo deviam ser de fato realizados por espíritos malignos. Num terceiro ponto, podemos chegar à conclusão que Jesus foi crucificado durante a Páscoa, na época em que Pôncio Pilatos governava a Judéia. Num quarto ponto, através dessa documentação, podemos chegar à conclusão que transcorreram 3 horas de inexplicável escuridão durante a crucificação. No quinto ponto, podemos deduzir que os discípulos criam que Jesus havia ressuscitado dos mortos. No sexto ponto, os primeiros discípulos adoravam Jesus como Deus. E no sétimo ponto, podemos verificar que o cristianismo alcançou Roma em pouco tempo. E para finalizar, podemos concluir, através dessas documentações, que os cristãos primitivos foram perseguidos pelos imperadores romanos justamente pela existência da pessoa de Jesus Cristo, do qual eles adoravam. Então, quando reunimos essas provas, tanto da própria Bíblia, né, e de documentos extra-bíblicos, documentos históricos, podemos chegar a uma satisfatória conclusão de que Jesus Cristo de fato existiu. E que todos os livros que são escritos tentando negar esta realidade são documentos que são desprovidos de documentação sólida e transparente. Que Deus abençoe as vossas vidas, em nome de Jesus, e até um próximo estudo. Fique na paz. Deus abençoe grandemente. Amém.